Boa tarde. Nós vamos passar para a última atividade deste simpósio, que certamente teve momentos de emoção e posso dizer, de conhecimento. E para esta última atividade, nós vamos contar com uma pessoa que é historiadora e se tornou doutora em História da Ciência aqui na USP, sob a orientação sempre segura da professora Maria Amélia, e que, como pesquisadora sênior, já teve muito contato com historiadores da ciência, o pessoal do CNRS da França, e não me esqueço de uma recepção magnífica ao professor Paty, na sua casa, no Rio de Janeiro. Ela, atualmente, dirige o MAST, no Rio de Janeiro, Museu de Astronomia e Ciências Afins. E, para quem não conhece, é um local onde se faz história da ciência e onde também há uma série de objetos relativos a instrumentos, por exemplo, e que tem tido também uma interação com vários professores aqui do nosso corpo do Departamento de História. Ela é autora de vários textos e livros. Nossos alunos aqui, por exemplo, de graduação, conhecem o trabalho que ela fez sobre a Sociedade Auxiliadora Nacional, e eu não vou me delongar mais nisso. E a diretora do MAST é a Heloísa Bertol Domingues, que eu chamo, então, para a sua conferência. Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer esse convite. O microfone. Ligou? Você está falando perto. Não está ligando. Tem que apertar. Será que esse aqui vai ligar? Alô? Alô? Agora ligou. Já estou esquecendo, obrigada. Outra vez que pega. Aqui você alcança e aqui você volta. Aí já está inteiro lá. Aqui ele fica pequenininho, né? Bom, então deixa eu começar de novo. Eu acho que eu vou me sentar porque eu vou ficar mais à vontade aqui. Tem papel, tem computador. Eu primeiro quero agradecer, fiquei muito honrada com o convite do professor Gildo para fechar esse encontro tão importante de História da Ciência e Tecnologia. Quero dizer que eu não sou uma especialista em arquivos, mas, enquanto historiadora, eu sou uma usuária quanto mais deles, né? E tenho trabalhado muito pelos arquivos, e hoje dirijo uma instituição que possui um arquivo de História da Ciência, documental, que o professor Gildo esqueceu de citar, e que é uma referência, né, já reconhecida, e não só pelos seus instrumentos, mas por essa documentação que a gente tem lá. Eu acrescentei um subtítulo ao título que o professor Gildo tinha sugerido, Arquivos Científicos e História das Ciências, no plural, viu, Tomás? Indicando que eu vou privilegiar justamente nessa apresentação essa relação simbólica, vamos dizer assim, dos arquivos com a história das ciências. Boa parte das ideias que sustentam essa minha apresentação, eu acho que eu posso dizer que foram configuradas aqui na USP durante o meu doutorado, e que eu sob a orientação da professora Maria Amélia, como o professor Gildo falou,
Mas, quer dizer, a responsabilidade das ideias são todas minhas. Ela não tem nada a ver com isso. E essa formação, acho que se deu também num momento em que as ciências se socializavam, vamos dizer assim. Ou seja, se rompia com aquele velho internalismo que tanto já tem sido discutido, e a história dessas ciências flertava com o mundo social. Isso foi a tônica, vamos dizer assim, de toda a nossa formação nos anos 90, né, e que já vinha da década anterior, eu diria. E ainda vou falar um pouco mais sobre isso. Eu queria o que veio nos dar também, nessa época, uma nova dimensão às fontes de história da ciência, né, que se ampliaram, e aí a gente passa também a valorizar os arquivos com um olhar mais perspicaz, vamos dizer assim. Então, eu aqui aprendi a fazer história social das ciências, que não prescinde dos arquivos, né? E, ao contrário, eu aprendi a valorizar esses arquivos, e os arquivos propriamente científicos, e aqueles que não científicos, mas que traziam informações científicas também para nós. Arquivos políticos, né, ministeriais, que a gente trabalhou muito, e institucionais também. Arquivos militares, que tantas pessoas já têm trabalhado também, né? E onde a gente aprendeu também a ver a prática cotidiana dessas ciências, né? Então, aprendi a conviver com as fontes, vamos dizer assim, e as fontes disponíveis de história das ciências, e também com a precariedade com que elas eram tratadas nas nossas instituições. É uma coisa que eu acho que ainda hoje a gente se depara com esse problema, com poucas exceções, né, que já trabalham num outro sentido. Esse valor histórico intrínseco das ciências não era da documentação, não era tão percebido, e internamente menos, porque, né, uma coisa que me chamou muita atenção nessa época, quando eu comecei a fazer levantamento de documentos institucionais, foi o fato de encontrar em algumas instituições pessoas de fora interessadas nos nossos arquivos, não só na pesquisa, mas na compra de arquivos, principalmente de cientistas. Eu cheguei a ver isso, que é uma coisa que chocava a gente, e que mostra o quanto a gente muitas vezes não valoriza o que tem, né? E foi uma coisa que me tocou muito, eu acho que me instigou muito também a passar a trabalhar pela preservação dos acervos. Eu tive a sorte também de ser convidada, acho que numa dessas minhas manifestações, né, pela preservação dos acervos e a importância deles, eu fui convidada a trabalhar no MAST e fui como chefe do serviço de arquivo na época. E, nesses últimos 20 anos, eu tenho, então, trabalhado a história das ciências e junto com esse incentivo à preservação dos acervos. É um trabalho que me orgulha muito de estar fazendo hoje no MAST, ter essa oportunidade de continuar fazendo no MAST. Então, a minha fala aqui ela tem muito dessa vivência, vamos dizer assim, de como eu fui entendendo, né, essa prática, vamos dizer assim, da história das ciências com os arquivos. Eu queria dizer que essa apresentação tem assim um pouco um vai e vem, digamos assim, mas que eu pensei em dois movimentos. Um deles é não é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O preservar a memória histórica, vamos dizer assim, das ciências, ou seja, olhando a história das ciências como chave dos arquivos científicos, de um lado. De outro lado, o contrário, olhando o arquivo científico como chave da história das ciências. Então, começando por essa questão da história da ciência como chave do arquivo científico, eu queria dizer que manter e preservar a memória histórica
significa manter e preservar uma identidade social. Fazê-lo no momento atual de crise econômica e política, e, consequentemente, de crise de valores e de identidade, representa uma forma de luta surda pela manutenção dos nossos referenciais culturais e, a meu ver, que são os únicos pilares da manutenção da sociedade. Essa cultura que as pessoas, principalmente políticas, não entendem tanto, né? Então, acho que a gente tem um instrumento forte na mão que a gente não pode abrir mão dele. A tarefa de preservar documentos, seja de que tipo for, documental, sonoro, objetos materiais ou representações intangíveis, ou o tipo de arquivo que for, arquivos institucionais, arquivos públicos ou privados, implicam em imputar sobrevivência temporal aos documentos. E, no caso de um arquivo histórico, a tarefa de preservação implica em imputar esse valor histórico, que é garantir a temporalidade ilimitada. E aí todo o trabalho técnico também que está por trás disso. Com base no Paul Ricoeur, no livro Memória, História e Esquecimento, a temporalidade histórica encontra no presente o seu referencial e a sua linha do passado ao futuro. Ela representa um agir comum no mundo social. Ele diz que a memória é um jogo de lembranças e esquecimentos. Assim, a construção da social dessa temporalidade, ela implica na contrapartida do esquecimento, né? Logo, um lugar de memória, como é o arquivo histórico, é ao mesmo tempo um lugar de lembranças, às quais foi concedida a temporalidade, e um lugar de preservação de acervos, cuja sobrevivência, por sua vez, depende da qualificação técnica de quem guarda, e o que também muda com o tempo. Quer dizer, essa transformação, né? Tanto no foco do valor histórico que se dá à documentação, quanto na técnica de preservar, né? O que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Mas o arquivo ele será sempre um lugar histórico. O nó, tanto do passado quanto do futuro, como diz o Ricoeur. Pois, ao guardar o passado, o arquivista está construindo o futuro. No dia a dia, ele se desdobra numa tarefa interdisciplinar. As questões que estão aqui, que foram discutidas um pouco hoje de manhã. A se constituir um arquivo, no entanto, não é a temporalidade o primeiro determinante, mas é preciso haver um objetivo específico e uma decisão, ou uma definição, para transformar um conjunto documental em arquivo histórico ou para fundar um lugar de memória, segundo a expressão de Jacques Le Goff, né? E esse arquivo foi muito bem definido por Michel Foucault no livro A Arqueologia do Saber, né? O MASH, no caso da sua criação, ele pode ser tomado como um emblema dessa ideia. Ele foi criado nos anos 80, quando, como eu falei, a história da ciência também se firmava, e com o olhar dos historiadores, historiadores de ciências também, né? E começava a se voltar para esses documentos científicos produzidos no nosso país. E ele nasceu, não foi por acaso, ele nasceu num movimento de cientistas que incentivaram a constituição desses arquivos, chamando a atenção sobre a importância da preservação dos acervos científicos e vendo-os como um meio de redesenhar a sociedade e a própria identidade nacional. Era um movimento de redemocratização do país, nos anos 80, né? E quando esses cientistas, muitos deles regressavam do exílio e encontraram um país completamente modificado em relação ao que tinha deixado, né? A própria sociedade
e mesmo as instituições científicas, né? É normal que buscassem reviver na própria identidade que eles tinham perdido, né? O objetivo de dar vida à cultura científica do país. Diz que eu vou, não vai e volta, daqui a pouco eu volto isso. Há uns anos atrás foi publicado um livro pelo MAST, por outro lado, que discute a responsabilidade sobre quem guarda, ou melhor, a responsabilidade de quem guarda sobre a atribuição desse valor de preservação e de acesso à documentação. No caso dos arquivos científicos, em geral, eles são formados pelos seus criadores. Eles não são arquivos dados, como é, por exemplo, um arquivo institucional, né? Que você produz o documento, você cria um arquivo para guardar o que você está produzindo. Ele é uma decisão. Ele ele depende dessa definição para se tornar uma instituição, vamos dizer assim, né? E ele depende dessa atribuição de valor histórico para se constituir. E foi este o caso do MAST, né? O Arquivo de História da Ciência do MAST foi formado de acervos doados ou herdados de outras instituições. Ele é um arquivo especializado em arquivos particulares de cientistas, que eu disse, uma coisa que me tocou bastante quando eu cheguei lá, porque eu comentei que eu tinha visto arquivistas de fora, ou historiadores de fora, comprando arquivos brasileiros, levando para fora. Nós temos na instituição hoje mais de 50 arquivos, acho que ainda são poucos, a gente tem espaço para guardar muitos mais. E arquivos institucionais. Dentre esses arquivos institucionais, a gente tem o arquivo do Observatório Nacional, do qual nós temos também a coleção de instrumentos, que é a base da nossa exposição histórica, né? Museológica, e os documentos, principalmente relativos ao século XIX e ao início do século XX. Nós temos o arquivo do CNPq, que data da época da sua criação, desde 51, quando ele foi criado, até os anos 70, quando ele se muda definitivamente para Brasília e deixa a documentação no Rio. Essa documentação ficou meio dividida em algumas instituições, um pouco no Observatório Nacional, um pouco no INPA, até a constituição do MAST, quando tudo foi reunido no MAST. Alguma coisa certamente se perdeu, né? E nós temos também, um desses os mais representativos que eu estou citando, temos também o arquivo do Conselho das Expedições Artísticas e Científicas. É um arquivo que durou, de uma instituição que durou, esse conselho, de 1933 a 1968, e consta de expedições científicas, principalmente estrangeiras, e algumas brasileiras que não eram institucionalizadas. Por exemplo, instituições que faziam trabalho de campo, como o Museu Nacional, por exemplo, ou o próprio Observatório Nacional, não estavam guardados, não tinham que ter a permissão desse conselho, porque era um conselho que dava permissão a essas viagens, né, de exploração, e elas podiam ir por conta própria, né? E as pessoas, em geral, os diretores dessas instituições, faziam parte desse conselho. Esse arquivo ele foi eleito em 2009 Memória do Mundo pela Unesco, ou seja, o valor histórico que a instituição tinha lhe imputado foi reconhecido chancelado, né, internacionalmente. Eu não sei se eu falei de um livro que é o MAST, mas, enfim, o MAST publicou um livro há pouco tempo, tem feito sistematicamente encontros desse tipo que você está fazendo aqui sobre arquivos científicos junto com a Casa Rui Barbosa. E, há uns anos atrás, publicaram um livro sobre os arquivos, uns anais de um encontro desses,
onde um dos autores, alguns trabalhos chamaram a atenção quando eu preparei esse trabalho. Um deles é do Joy Anderson, que é do arquivo da Sociedade Americana de Física. Ele faz um relato muito importante sobre essa questão da imputação de valores, essa problemática, né? E que eles se defrontaram, num dado momento, na Sociedade de Física Americana. Ele diz que essa questão... relatou que a solução que eles encontraram quando se depararam com um arquivo que começava, como é que eu vou dizer, incomodar aos cientistas, porque estava lá morto, né? A solução que eles encontraram foi reunir os arquivistas, os cientistas, aliás, com os historiadores. E foram rever essa documentação e levantar, ou melhor, reunir algumas temáticas importantes desse arquivo e começar a divulgá-la. Uma delas que ele cita foi a coleção de documentos sobre a questão da energia nuclear, que ele diz que quando aquilo veio à tona, teve uma repercussão muito grande, inclusive sobre os trabalhos que vinham sendo realizados na física, né, sobre o tema. Então, o que chamou mais atenção dos cientistas sobre a importância, né, de divulgar e de dar reconhecimento a essa documentação. Eles, quer dizer, então, eles conseguiram reinterpretar e dar vida ao arquivo em função desse diálogo, vamos dizer assim, que mantiveram com os cientistas, e aí eles e o que rende também é recurso financeiro para manter o arquivo, né? Então, essa atribuição do valor histórico, né, passa a ter um papel fundamental para que esse arquivo ou esses arquivos deixem de ser apenas um material guardado, né? As iniciativas atuais e que decorrem dessa conscientização desses arquivos antes considerados mortos, como a gente tem na maioria das nossas universidades, né, situam-se nessa confluência do objetivo atribuído ao arquivo e a concessão da temporalidade. Então, nessa linha de ação, encontra-se também a questão dos descartes de documentos, daqueles que serão condenados ao esquecimento, como diz o Riquet. Isso é uma atividade também e uma responsabilidade também que os arquivistas se deparam. No nosso caso, a gente tem uma sistemática, vamos dizer assim, e trabalha junto com o Arquivo Nacional, que tem essa atribuição de guardar, vamos dizer assim, ou de aprovar o que pode ser descartado ou não desses documentos. Então, quando a gente faz uma organização de arquivo, faz-se listagem, já estava comentando agora o caso, faz-se listagem dos documentos que são passíveis de descarte, quando são muitas duplicatas e coisas desse tipo, e manda-se para o Arquivo Nacional para chancelar essa atividade. Senão, não se descarta. Na verdade, o diálogo entre o que são critérios técnicos, né, para a manutenção do conteúdo da informação e o seu valor social é absolutamente necessário e está em constante renovação, pois tanto os valores mudam quanto as técnicas se aperfeiçoam. Num outro artigo desse mesmo livro que eu citei, foi levantada a questão de como proceder, no caso dos arquivos científicos, com a gestão documental do ambiente do laboratório, pois esses incluem acervos textuais, acervos fotográficos, acervos materiais, como no caso de um arquivo de um laboratório químico ou de um laboratório biológico, né? O biológico tem material vivo também, né? Então,
E, dependendo de cada ciência, você tem um tipo de material. Então, como buscar, como fazer essa preservação desses acervos? E aí a providência que foi tomada é um exemplo que veio da própria Fiocruz, e que foi entrar também em diálogo com o próprio chefe do laboratório, com a própria equipe, e discutirem o que para eles era importante. E muitas vezes eles também não sabiam, porque material que fica há muito tempo guardado, eles descartam, vamos dizer, por eles mesmos. Então, não está fazendo parte daquele universo de estudos que eles estão realizando naquele momento. E daí a questão do historiador e do próprio arquivista é difícil, um diálogo difícil, mas, enfim, eles entraram num acordo de estabelecer esses nexos, né, entre o que eles produziam e os resultados que eles tinham obtido para, então, fazer vamos dizer, constituir as coleções a serem guardadas, né? Uma outra questão desse mesmo encontro que foi discutida foi a transformação, sobre a transformação do ato de preservar, concluindo que isso tá no som ainda? Concluído que isso se dá, né, em função de transformações da própria sociedade que preserva. O saber fazer da preservação adapta-se a situações novas e atualiza-se o que é estratégico para a manutenção dos acervos documentais de toda a ordem. Então, o objeto existe, então, enquanto um elemento a ser preservado, quando lhe é imputado valor histórico, cultural e artístico, né, nessas categorias. Então, é por isso que eu falei no início que a história da ciência é a chave para a formação do arquivo científico. Mas, por outro lado... não, isso aqui... Deixa eu voltar. O arquivo científico é a chave para a história das ciências. E aí eu vou me reportar a uma série de artigos que foi publicada na revista AISES, na seção Focos dessa revista, em março de 2016. A seção chamou-se A História dos Arquivos e a História das Ciências. E ela introduz, né, os artigos que seguem com algumas questões, que são essas que eu já tinha posto aqui. Como a consciência do arquivo histórico pode nos ajudar a reconceituar a história das ciências ou reavaliar o trabalho de historiadores das ciências. Como um arquivo formado nas camadas do tempo, cujos registros são mantidos ao longo dos séculos, podem moldar as narrativas históricas que escrevemos. Como o conhecimento científico que emerge dos arquivos ganha autoridade e autenticidade. Por fim, não é no fim dos artigos, mas eu coloquei aqui, como os arquivos digitalizados estão transformando as práticas da história, que é hoje a técnica, né, que está aí na nossa porta. O que elas comentam dessa história, né, nessa sessão, que foi escrita, a introdução foi escrita por Elizabeth Yale, da Universidade de Iowa. Ela começa lembrando que, ao ser criada a imprensa, no século XVI, um padre beneditino, Johannes Trithemius, comparava os pergaminhos, que já se sabia o quanto tempo durava, com a recém-criada imprensa, criada para não mais se copiar livros à mão. E Trithemius se perguntava, o impresso, sendo um material papel, em quanto tempo desaparecerá? É a grande questão que os arquivistas se colocam até hoje, né? A invenção do impresso, enquanto um objeto que se podia carregar, e aqui eu botei uma imagem que eu tirei da internet, que é o próprio Gutenberg mostrando um material impresso.
né, enquanto um objeto que se podia carregar era o chamado tipo móvel, né, do objeto impresso, não provocou a morte da escrita. Ao contrário, como era o temor do Tritêmios, né, ao contrário, os impressos se espalharam pela Europa toda, né, naquele momento, século XV e XVI. O mesmo se diz hoje dessas novas tecnologias da era digital, que se viriam eclipsar os processos antigos de escrita e de comunicação. E quanto tempo isso vai durar? Muito material já tem se perdido, porque não se transforma, né, o suporte rapidamente e perde-se a forma de transcrevê-los, né? Mas quando em cada momento se observa exatamente o contrário, quer dizer, a escrita, como os documentos digitalizados aumentaram em muitas vezes a capacidade de circulação das ideias, dos documentos e das publicações, né? O que nos leva a pensar que as mudanças na sociedade mudam também as técnicas de preservação, que mudam essas técnicas, também aumentam o valor social desses arquivos, né? Essa série de arquivos da AISES, ao tratar da história dos arquivos científicos, mostra que eles começaram nos velhos gabinetes de curiosidade, que antecederam, né, pode-se dizer assim, de certa forma, os grandes museus de história natural que encantaram o mundo do século XIX. Na época em que se desenvolveram os estudos do mundo natural, que se aprofundaram com os grandes deslocamentos marítimos e as viagens de exploração, os pesquisadores engajados no estudo das ciências naturais foram obrigados a desenvolver práticas de armazenar, de se acessar e de fazer circular e preservar as coleções para as instituições, sendo que essas instituições estavam conectadas pelo controle e direção do fluxo da escrita, com os comerciantes, com os políticos, os administradores de igrejas, com os militares, com os oficiais, de um modo geral. E com o mundo colonial, ou seja, com os colonizadores. Hoje, aqueles arquivos serviram para embasar muitos trabalhos de historiadores da ciência, trazendo nova visão àquela prática e mostraram que ela embasou a construção dos conhecimentos e estimulou a uma cultura intelectual única das universidades, das igrejas, das cortes, das cidades, dos mercados. Ou seja, cria digamos assim, um discurso unificado, né, e uniforme. Não somente ela estruturou velhas disciplinas e gerou novas, mas também encorajou o crescimento massivo de exércitos armados, que suportou a expansão e a consolidação dos impérios, estimulou as transformações comerciais e também, como os arquivos mostram hoje, ela subestimou o crescimento do estado da arte das informações. Isso é uma ideia que foi de um artigo assinado por Nicholas Popper, nessa mesma revista da AISES. E eu achei importante porque, quando a gente estuda, né, essas instituições e essas coleções que vêm dessas explorações do século XIX e continuaram, XVIII, enfim, de antes também, principalmente século XVIII e XIX, que quando se dá o colecionismo, vamos dizer assim, né, maior, percebe-se exatamente isso, né, essa unicidade, vamos dizer assim, de um discurso científico por disciplinas, né? Retomados os arquivos, os estudos permitem fundar uma nova gravidade, com a finalidade de mapear o fazer dos processos de conhecimentos, como um motor dirigindo a reestruturação do mundo moderno,
para um fim que absorve os eventos, as ideias associadas com grande narrativa da Revolução Científica, né? Porém, esse mesmo autor, Nicholas Popper, diz no seu artigo que esse estudo atual deve se liberar das limitações impostas pela genealogia das disciplinas e do espectro da ciência moderna. Eu fiquei me perguntando se não é exatamente isso que a gente tem tentado fazer ultimamente com as nossas pesquisas. No caso do Brasil, eu acho que o exemplo forte, né, dessa forma de constituir arquivos que nós temos foi o surgimento do Museu Nacional, que completa no ano que vem 200 anos, né? Ele foi emblemático, porque ele foi criado com a finalidade de estudar as riquezas do país. Ele deveria reunir coleções de objetos naturais buscados, né, coletados, pesquisados no interior do país. Infelizmente, esses objetos, no início da sua vida, vamos dizer assim, se perderam muitos porque eles não tinham as práticas da preservação e do armazenamento. Se desenvolveram num ritmo muito mais lento do que as coleções e muitas delas se perderam por isso. Mas se fundou uma instituição que estruturou disciplinas, que criou uma cultura científica e que atendeu, no nosso século XIX, a demanda política da colonização do país, instituída sob o manto do iluminismo. Tinha em seu favor, essa política, né, comandada, vamos dizer assim, pelo Império Brasileiro, a vantagem de subestimar a escravidão. E é uma discussão que nós não vamos entrar, mas olhadas de hoje, aquelas práticas do ponto de vista da exploração científica dos recursos naturais e dos valores que então se instituíram, elas resultaram numa exploração desenfreada do meio ambiente, né? E cujos os resultados políticos, eu acho que começaram a impor, inclusive, o que a gente vive hoje, puseram hoje uma inversão daqueles valores vividos e iniciados, vamos dizer assim, introduzidos no século XIX. E uma revisão também das práticas, né, científicas em relação a esse meio, né? Bom, os trabalhos que vêm discutindo essa relação do fazer arquivos, né, o constituir coleções com a história da ciência, tem tomado também, tem forçado, vamos dizer assim, os historiadores da ciência a tomarem uma posição sobre o uso político desses arquivos, o que permite questionar os valores sociais que a ciência moderna fundou, né? Questionaram, por sua vez, a política científica que cada vez mais impõe suas prioridades sobre os rumos do conhecimento. A história dos arquivos científicos tem se concentrado nas instituições, em particular em seus acervos. Se antes esses arquivos eram entendidos como instrumentos para expandir o controle político e econômico dos nascentes impérios coloniais da Europa moderna, hoje têm sido entendidos como fonte de estudos capazes de transformar a história científica dos conhecimentos e essa história dos conhecimentos e também instrumentalizar o potencial social que eles contêm. Esse é o Museu Nacional. Esse movimento começou a se intensificar nos anos 80 e 90, e entre nós concentrou-se, além das instituições, nos arquivos particulares dos cientistas, como eu comentei, nas nossas instituições. No caso do MAST, ela foi uma decisão que tem dado certo, vamos dizer assim, né? Vem crescendo devagar, com as doações que têm altos e baixos, mas vem se tornando representativo para as pesquisas da área. As técnicas continuam a mudar e a instigar também novas formas de análise
de dados e novas interpretações históricas foram surgindo, o que foi acelerado com os arquivos, os acervos digitalizados. E acho que hoje é o grande passo, né, que está se dando nessa linha de preservação de acervos e de reorientação, vamos dizer assim, das pesquisas da história das ciências, não só da história das ciências, né, da história que vem se baseando em análise de dados digitalizados. Os historiadores das ciências que exploram as culturas científicas como culturas da escrita movimentaram e estocaram massas documentais em papel. Hoje, com os arquivos digitalizados, estão cada vez mais imersos numa sobrecarga de informação. Explora-se os sites dos arquivos como espaços onde a história das ciências não termina no momento em que os documentos foram ali depositados. Uma questão que alguns desses historiadores que questionam, porque essa digitalização ela é tanto apoiada como criticada, tanto por historiadores quanto por técnicos, né, na preservação de acervos. Uma coisa que um desses historiadores chamou a atenção é que, quando se navega num site, quando você tem uma temática, e num arquivo tradicional você vai numa instituição e busca ali as informações que tem. Quando você navega no site, você tem uma multiplicidade de instituições, vamos dizer assim, com a mesma temática. Então, obriga ao historiador a fazer um cruzamento de dados muito maior do que ele estava, vamos dizer assim, acostumado a trabalhar, né? Isso muda completamente tanto a visão que ele tem da própria documentação, como do tema que ele vai trabalhar. E aí vem a questão, quer dizer, aonde isso vai levar, quer dizer, se isso vai facilitar essa reinterpretação dos dados, ou se vai criar mais outras problemáticas que ainda não se achou a solução, né? Então, se entende como uma forma de universalização das informações, não tenha dúvida nessa digitalização, como uma forma de preservação também dos dados, né, porque ela, inclusive, evita manuseio de documento, né, de acervo, e tem ainda muitas restrições, né, por parte desses historiadores e de arquivistas. O próprio suporte, como dizia Tritêmios, né, no século XV, é questionado principalmente pela sua durabilidade. Visto positivamente, por outro lado, argumenta-se que o arquivo virtual oferece a oportunidade de ligar diretamente o pesquisador à fonte. A pesquisa no arquivo digitalizado permite navegar, é isso que eu estava falando, navegar em vários bancos de dados no mesmo tempo, o que impõe ao historiador um encargo de não somente analisar os documentos que levanta, outra questão que eles colocam sobre uma temática, mas de considerar quem está disponibilizando esse dado. Então, é preciso que essa informação seja fidedigna. E que é uma outra problemática que também se conhece, né, do material virtual, é que vale tudo, né? Escreve, qualquer um pode colocar qualquer coisa. Então, tem que se ter essa fidedignidade, vamos dizer assim, da informação. E esse é um problema que se defrontam os pesquisadores. O arquivo virtual, tornado de acesso público, ele pode criar uma dificuldade, vamos dizer assim, de perpetrar fraudes acadêmicas pelo ataque de fabricantes de documentos, uma vez que os cientistas têm sido instados também a disponibilizar os dados em repositórios públicos, né? Essa é uma outra discussão, né, que está aí colocada para os cientistas. Então, questiona-se nesse sentido se o arquivo virtual não estaria tomando o lugar do historiador. E aí fica a questão para a gente pensar. No Brasil,
eu vou começar falando do Brasil, mas eu queria lembrar como é que esses arquivos científicos, eu já falei um pouco do Museu Nacional, mas esses arquivos científicos foram ganhando uma valorização, né, nessas últimas décadas, vamos dizer assim. E eu queria começar lembrando uma ideia do François Hartog, que diz que na década de 80, quando, né, o progresso, diz ele, galopava a passos largos, com o início da revolução da informática, dos satélites e dos grandes programas de biotecnologia. Logo viria a globalização e a economia mundial, dando vantagem à mobilidade e fazendo apelo ao tempo real. Porém, simultaneamente, diz ele, fez-se apelo à herança mundial, que nasceu na Unesco e foi reafirmada pela Convenção onde foi reafirmada pela Convenção de 1972 para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural. Pode-se dizer que as nossas instituições, como eu falei lá no início, de História das Ciências, com os seus arquivos, como o do MASH, nasceram engajadas nesse movimento de valorização da herança mundial. Mas, concretamente, foram resultado do movimento de um grupo também de cientistas que reivindicaram, né? E isso tem uma reunião emblemática realizada no Observatório Nacional em 1983, onde se reivindicava, um grupo de cientistas reivindicava a criação de uma instituição nacional que configurasse a cultura científica do país e cultivasse a memória histórica. Visavam constituir justamente uma identidade científica para o Brasil. Ao mesmo tempo, atuavam diretamente sobre a política científica. Eles eram cientistas que tinham tanto construído as instituições onde tinham trabalhado, como agora estavam preocupados em perpetrar essa memória, né? Buscavam, com a história, não somente lembrar o passado, mas mostrar o quanto era preciso ter consciência e preparo para fundar uma cultura científica. Instituições científicas não se criavam sem o nó duro do conhecimento. O projeto criador daquelas instituições pode ser resumido numa frase, que eu acho que é a próxima, de uma carta que saiu daquela reunião que eu falei, dirigida ao presidente do CNPq e assinada por um grupo de cientistas, desses cientistas que estão citados aí, né? A verdadeira imagem de um país é dada pela cultura do seu povo, razão por que devemos nos bater pela ciência e por instituições que instrumentalizem positivamente a sua memória no seio da vida nacional. Essa é uma frase dessa carta, que foi assinada por Carlos Chagas Filho, que era diretor do Instituto de Biofísica, na época ainda já era a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maurício Matos Peixoto, matemático, que era então presidente da Academia Brasileira de Ciências. Mário Schember, que vocês conhecem, desse grupo, era o único que era ex-exilado, que tinha voltado há pouco para o país. Clodoaldo Pavan, que na época também, Schember, Pavan, Simão Matias e Shoso Motoyama, todos da USP. O Pavan era também presidente da SBPC nessa época. Simão Matias, professor de Química, né, e foi um dos também lutador aí, né, pela história da ciência, e o Shoso Motoyama, que todos aqui conhecem, pelo papel que ele desenvolveu para a história da ciência brasileira, né? E Fernanda Moro, a única mulher, ela era arqueóloga, acho que ela ainda está viva, é arqueóloga, e ela, nesse momento, ela era representante do o ICON, né? A Instituição de Museus da Unesco. Essa carta foi de agosto de 82, na verdade.
Então, eu diria que, nesse momento, foi plantada a semente de instituições como o MAST, como a Casa de Oswaldo Cruz, que veio depois, e como a própria SBHC, que também nasceu logo depois desse movimento, né? Então, por isso que eu posso dizer que o MAST e essas outras instituições foram criadas desse movimento, mas dentro desse movimento também da herança mundial, né? E hoje isso é tão mais emblemático, vamos dizer assim, que o MAST, além do arquivo que eu citei, que é a Memória do Mundo da Unesco, ele, em 2015, ele já era a coleção toda do MAST, como o conjunto arquitetônico. Essa é uma foto do prédio, onde é o nosso prédio principal das exposições. O conjunto arquitetônico e as coleções de instrumentos e um dos nossos arquivos foi tombado logo em 86, logo depois que ele foi criado, pelo IPHAN e pelo INEPAC, que é o órgão estadual de proteção do patrimônio histórico. E esse mesmo conjunto arquitetônico, a coleção de instrumentos de astronomia e as cúpulas de observação, esse é o arquivo Lélio Gama, que foi também tombado pelo IPHAN em 86, junto com a coleção. Aqui são as cúpulas. Eles foram reconhecidos pela Unesco, juntamente com a Associação Internacional da Astronomia, IAU, na sigla em inglês, como ponto focal nacional da herança mundial de astronomia, o que coloca como potencial candidato a patrimônio da humanidade, junto com outros observatórios, né, antigos observatórios do mundo, né, da América Latina. Tem um da Argentina, se não me engano, da Índia e outro da França, que estão no mesmo bloco, né, que foram reconhecidos nesse momento. Então, como um museu de ciências, o MAST se identifica como um museu de história das ciências também, né? E possui um duplo arquivo, eu diria, né, que a gente pode, ou triplo. A coleção de instrumentos científicos, a coleção arquivística. E hoje tem o arquivo virtual, que é a base Zenit, que já está em funcionamento há quase 2 anos. Essa base Zenit começou justamente com, está disponível, está no ar, com o arquivo do CNPq, uma parte que a gente já tinha inventariada, e agora, aos poucos, a gente está colocando o restante da documentação que foi organizada no ano passado. Agora já tem também alguns arquivos particulares de cientistas, tem muitas fotografias, alguém me perguntou se a gente está disponibilizando as fotografias, são coleções. O CNPq tem uma coleção fantástica de fotos, né? Então, o acervo é disponível e que hoje, né, a gente tem tido um aumento de pesquisas muito grande e demanda, né, de pesquisas nessa documentação. Eu queria, então, chamar a atenção que esse é um laboratório de papel que a gente tem também, que faz parte das técnicas do arquivo, né, a preservação física da documentação. Bom, eu queria falar rapidamente de resultados, vamos dizer assim, concretos que a gente está obtendo desses exemplos, 2 exemplos rápidos que a gente está obtendo dessas pesquisas. Uma delas, eu ia chamar a atenção para um projeto que está sendo desenvolvido por uma equipe de, basicamente, pesquisadores bolsistas, porque a gente também não tem tanta gente, que é uma base de dados de cientistas.
Esses dados estão sendo levantados no arquivo do CNPq, onde a gente está levantando bolsas, os beneficiados com bolsas e auxílios do CNPq. E, logicamente, daí as instituições. E eu trouxe aqui só esses números, porque são ainda muito pequenos, de uma primeira planilha que se fez há alguns anos atrás. Hoje ela já está em base de dados, de fato, num sistema, dentro de um sistema de informações, que deve, até o final do ano, estar no ar também. Está se trabalhando para isso, a Adriana está aí, tem participado dos trabalhos. Então, as primeiras planilhas foram levantadas já há alguns anos atrás, apurou-se para os primeiros anos esse número pequeno de benefícios, e esses são benefícios institucionais, na verdade, não são, porque como o nome vem acompanhado da instituição, e eu vou mostrar aqui um exemplo, não sei se dá para ver, acho que é meio pequeno, né? Isso foi uma planilha já agrupada pelas instituições. É um exemplo de como é que a gente formava isso. Na verdade, o nome do cientista é que vem em primeiro lugar. Aqui, porque foi um levantamento institucional. É um projeto ambicioso de se levantar todo o conjunto de beneficiados com bolsas e auxílios do CNPq desde que ele foi criado, até agora, os últimos anos. Já existe o nosso trabalho lá está concentrado, como eu falei, até os anos 70. A gente já tem nomes levantados até 68 e agora avança já para a década de 70. E tem uma parceria com um grupo da Unicamp que fez um levantamento também. E a gente agora está conversando para unir as duas bases e fazer uma grande base de cientistas. Só que eu queria trazer como exemplo do que o arquivo pode produzir, e, nesse caso, produzir a partir do dado já digitalizado, só para chamar a atenção. E o outro que eu ia trazer é um antigo trabalho que eu tenho muito carinho por ele, é o trabalho do antropólogo Luiz de Castro Faria, de uma expedição que foi realizada em 1938 ao Mato Grosso, que era chefe da expedição Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss. E o Castro ele doou o arquivo dele para o MASH, dizendo que ele já não trabalhava, já tinha parado de trabalhar nos anos 2000, e dizendo que, a partir daquele momento, o arquivo não mais seria usado por ele profissional, e sim o interesse deveria ser dos historiadores da ciência. Então, foi com esse objetivo que ele doou o acervo dele para o MASH. A gente fez um primeiro levantamento, e essa documentação já vinha sendo trabalhada em função dos 60 anos da expedição, e então se publicou esse livro, que é o diário de campo dele, e então, é um bom exemplo que eu quis trazer, porque eu trouxe o livro, que eu vou dar de presente para o Gil, ele é velho, mas ele é sempre bonito, que são é o diário de campo com as fotografias que ele fez, que são muito especiais. Eu não consegui fotografar muito, eu não sei se dá, eu posso até deixar circular um pouquinho, porque é um exemplo do que o arquivo pode produzir. Por isso, com essa é a minha intenção de mostrar esse trabalho, que ele teve muito reconhecimento, a divulgação dele aumentou barbaramente a demanda de consultas, né, a esse arquivo especialmente. Nós temos tido demanda de fora, muitas demandas, muitas publicações, têm reproduzido fotos desse livro, basicamente, que são as conhecidas. Então, assim, eu quis trazer para mostrar justamente a dimensão que um acervo como esse, preservado e divulgado, ele pode ganhar. Ele não só muda a nossa interpretação dos fatos históricos, que a gente sabe que, levantando a documentação, a gente faz isso,
mas ele também, a própria reprodução dele instiga outras pesquisas, ou seja, multiplica o conhecimento muitas vezes. Então, por isso eu trouxe o exemplo, e eu fico por aqui. Muito obrigada. Vou te dar um chute. Obrigado, vai ficar para o Centro de História da Ciência. Isso. Muito obrigado, Heloísa. Eu acho que foi muito oportuno ter esta conferência no encerramento, por vários motivos. Primeiro, esses que a Heloísa já mencionou. Segundo, porque, apesar de estarmos aqui na história, num processo de reforma curricular, não se deu atenção para o desaparecimento da disciplina de arquivologia, que nós tivemos aqui com a outra Heloísa Belotto, né? E a Ana Maria Camargo, e faz muita falta para a formação do historiador conhecer um mínimo dessas potencialidades, das técnicas que são necessárias. É uma pena. E o outro motivo ainda é que o Centro de História da Ciência tem um arquivo científico bastante procurado, que é o do almirante Álvaro Alberto, criador do CNPq, e que estamos conversando aqui com o MAST para ver se conseguimos uma verba para fazer a digitalização desse arquivo. Então, só algumas informações, mas eu gostaria mesmo de que vocês pudessem tirar alguma dúvida ou comentar alguma coisa com a própria Heloísa. Microfone aqui, por favor. Sempre se identificando. Sou a professora Sara, do Departamento de História. Agradeço a sua apresentação, conhecê-la também. Fui colega da professora Maria Amélia, então é bom saber mais um dos bons frutos que a professora Amélia distribuiu pelo Brasil na forma dos seus inúmeros estudantes que hoje ocupam posições de prestígio, não é? Tenho uma dúvida muito simples de alguém que não tem a formação nessas questões. Quando se fala em arquivos dos cientistas, bom, cada um de nós de alguma forma se identifica um pouco como professor sediado numa instituição, pesquisador e tal. E aí fica pensando, se um dia eu virar um arquivo, o que disto resta, né? O que teria interesse? Então, uma das questões que sempre me ponho é qual é a linha que divide, por exemplo, papéis pessoais daquilo que seriam os papéis propriamente de interesse para uma história da ciência, numa visão internalista até, e de uma história das instituições científicas por um outro lado. Não sei se temos que ter 3 caixas nas nossas salas para fazer 3 pilhas para esses itens, ou nada disso. Queria ouvi-la, justamente. As arquivistas têm as técnicas para... Desliguei aqui. As arquivistas... Falou? As arquivistas têm as técnicas para resolver a sua questão. Talvez seja o caso das 3 caixinhas, não sei. Mas elas têm uma estrutura, vamos dizer assim, para fazer um inventário da documentação, que justamente tem essas categorias. O institucional eu não digo tanto, que eu acho que não descola, vamos dizer assim, da vida profissional do cientista, no caso. Aqui a gente separou na base de dados porque você tem as colunas ali. É o fulano de tal que vem de tal instituição, né? Mas no inventário é só isso citado, na verdade.
Mas a vida pessoal, sim, elas têm lá um item da estrutura do inventário onde elas colocam vida pessoal e assim são os diplomas, é muito mais ligado à própria trajetória, vamos dizer assim, do cientista, o que não implica em não ter documentos bem pessoais, né? Agora, na semana passada, por uma coincidência, nós lançamos o arquivo de uma cientista e a filha, na última hora, na hora de abrir a documentação, olhando lá a documentação, descobriu que tinha algumas cartas do pai para a mãe, que não tinha nada a ver com a vida profissional, vamos dizer assim. Aí assim, não, isso aqui eu vou levar, não vou deixar no arquivo. Aí a gente tem que dar, né? Então, isso acontece também. Mas eles sabem como distinguir as duas coisas, né? Não é um problema para o arquivista, não. Até o vídeo da professora Maria. Ouvi de um aluno da professora Ana Maria Camargo, que o professor Gildo citou há pouco, cuidava dessa disciplina e também formou gente para os novos cursos de arquivologia que já tem em outras universidades, na nossa ainda não, acho, né? Que muitas vezes aqui na nossa própria USP, ele andou fazendo pesquisa e achou caixas com esses papéis pessoais de professores que foram guardadas pela boa vontade, assim, por razões absolutamente aleatórias, assim, algum funcionário que pensou, nossa, o professor era tão bom, vou guardar essa caixinha. Ou, assim, por motivações... Só que esse funcionário se aposenta, vai embora, e aquela caixinha fica lá esquecida e aquilo desaparece. Ele fez, acho que uma das pesquisas dele de doutorado, mestrado, foi nesse sentido, e achou um monte de papéis conservados sem critério nessas condições, por esses motivos assim acidentais, vamos dizer, né? Que é uma pena, né? É por isso que eu saliento muito essa, vamos dizer, decisão do MAST mesmo de guardar nos arquivos particulares, nesse sentido, para que isso não se perca dessa maneira. Daqui da USP a gente sabe de alguns casos bem complicados. Mais pergunta? Comentários? Yes, Professor Fox. Microphone. I'm afraid I have to ask my question in English for obvious reasons, but I just wonder if you have any reflection on the effect of digitization on the work of archives and on the services that we as historians look for from archivists and from archives. Do you think digitization is going to, or in what ways do you think that digitization projects are going to change the nature of archival work? Eu acredito. Eu acho que transforma essa natureza do arquivo, de uma certa forma, ele dá uma facilidade muito grande para a pesquisa e eu acredito muito na qualidade, vamos dizer assim, da preservação do dado. Embora eu acho que a gente tenha esse problema do suporte que a informática muda muito rapidamente, mas eu acho que, mesmo assim, vale a pena a gente se transformar também esse suporte e manter a preservação desse. Não vamos mais, eu acho que, não sei por quanto tempo, mas não vamos mais poder abrir mão dessa técnica, da digitalização. Eu não sei se é isso a pergunta. I can translate it later for you if you didn't catch everything. Are you satisfied? No, translate it, please. Okay. Ele entendeu. Mas eu respondi. It's very self-indulgent. I'm so sorry. Okay.
Mas não temos muitas reflexões, não, sobre ainda não, sobre os efeitos disso, acho que ainda não tem muitas, não. Can I just raise a concrete example, which I think Professor Jules dos Santos will know, at the Chemical Heritage Foundation in Philadelphia. They are in the process of acquiring a very big archive at the moment. And the plan may well be to digitize that archive immediately if they can find the funding. So the papers are preserved, but access for scholars is actually through the digitized version. So you have a large number of papers stocked there, but actually they will never be touched. But the digitized version may well be touched. I think that's the sort of situation I could imagine becoming more increasingly common. But Eu entendi que aumentou muito a produção. Esse arquivo da Chemical Heritage Foundation, que eles estão adquirindo, é muito grande e eles já começam imediatamente digitalizar. Quer dizer, vão preservar o papel, mas o acesso para os pesquisadores vai ser já digital. Mas é o que a gente faz também. A tendência é essa também. They are doing this methodology is being used now here. At the It's the same. there. Yeah. Right, you do. It's the- Right. Sim, uma lá atrás. Luísa, obrigado pela exposição. Eu queria fazer meu nome é Ivan Gurgel, eu sou do Instituto de Física, mas me dedico atualmente à história da ciência. Há quase 10 anos atrás, num período que eu estive na França, eu conheci um projeto interessante que era a digitalização do acervo do Ampère. Do Ampère, que é um cientista francês. Mas um ponto que eu achei interessante, quer dizer, em geral, quando a gente pensa na digitalização, a gente pensa em dois aspectos, né? Primeiro, de garantir um outro tipo de preservação no documento, a preservação no formato digital, e com isso também facilitar o acesso a mais pessoas desses documentos, e um acesso também que as pessoas não precisam manusear, e às vezes é uma maneira até de preservar o documento. Mas nesse projeto, o que eu achei interessante é que, na verdade, a iniciativa, eu conversando com a responsável, ela me contou que a iniciativa de digitalizar era para facilitar a própria organização do arquivo, porque, em especial, manuscritos, às vezes eles estão todos misturados, não necessariamente assim. Você tem uma página e, às vezes, só Deus sabe onde está a página seguinte. Então, eles estavam trabalhando a digitalização, até para, a partir da digitalização, tentar organizar o próprio acervo físico do material. E aí, inclusive, isso é complicadíssimo. Então, inclusive, a digitalização, a ideia do projeto era que pessoas pudessem acessar e propor transcrições, né? Porque às vezes os manuscritos em especiais nem sempre é muito fácil de ler. Então, justamente assim, você já adiantou, mas eu queria saber se você conhece experiências semelhantes e se você vê problemas, né? Como é que você vê esse tipo de trabalho? Olha, quando a gente começa a trabalhar com a ideia de digitalizar, a gente pensa um pouco nesse sentido, que você pode digitalizar e depois organizar a documentação digitalizada. Hoje eu diria que eu tive que me render à técnica dos arquivistas e é impossível. Nós tivemos um problema seríssimo com uma coleção de fotografias que tinham uma organização. Aí a pessoa que começou a trabalhar para indexar aquilo, mudou, manteve a indexação que tinha primeira, mas mudou a caixa. E aí você tinha as caixas com os mesmos números
onde elas estavam guardadas inicialmente, ele guardou noutra caixa e aí ficou uma coleção de fotografias, digamos, caixa 1, guardadas na caixa 2. Aí, quando você vai... e aí digitaliza aquilo como caixa 2. Entendeu? Porque tem que alguma indexação você tem que ter ali. Ou pelo menos para você saber onde aquilo ali está. E sem a numeração, que aparece a numeração por dentro de vários outros arquivos, que eles vão botar caixa 1, não sei o quê, 2. Enfim, não se acha mais a documentação. Está tendo que abrir tudo para conseguir fazer o reconhecimento, pegar o original, checar e mudar aquela numeração, porque criou uma confusão. Então, acho que se eles estão conseguindo digitalizar e depois reunir a documentação, pode ser que não sei como eles estão fazendo isso, mas eu diria que é muito difícil. É muito difícil. Vai perder muito mais tempo. Então, porque o arquivista tem técnicas especiais para organizar, vamos dizer assim, aquela documentação, e, a partir dali, você digitaliza. Quando nós começamos a fazer a digitalização dos arquivos do CNPq, foi o primeiro que a gente fez, para disponibilizar na base, a própria pessoa que fez a base nos chamou a atenção. Não dá para pensar que vai vai só digitalizar. E depois tem que ter uma organização inicial para poder botar os dados na base. Senão não põe. Agora também, com a base de dados que a gente está fazendo, essa dos cientistas, o maior problema é que vários bolsistas trabalharam no levantamento de dados. Então, tem muito erro gráfico, de grafia, né? Então, está dando um trabalho excepcional para corrigir aquilo, porque você não bota o nome de uma pessoa com duas escritas diferentes. Então, se você bota Luiz D. C. Faria e Luiz D. Carlos Faria, não vai ser a mesma pessoa. Então, os problemas são imensos para fazer a digitalização. Tem que ter todo o cuidado. Boa tarde. Meu nome é Luiz Ventura, eu sou do Departamento de Geografia. E parece que toda a discussão em relação à digitalização, ela está voltada para a questão organizacional das informações, dos arquivos. Enfim, me ocorreu agora um outro aspecto que eu considero muito importante, que é o aumento da velocidade da pesquisa empírica e, portanto, das pesquisas que nós atualmente enfrentamos. Inclusive, há uma pressão para a diminuição do tempo do mestrado e do doutorado, por exemplo, porque a nossa busca de dados hoje, em função da digitalização e das bases de dados digitais, é muito mais ágil. Eu me lembro, na minha época do mestrado, eu precisava de uma tese de Rio Claro, eu tinha que escrever uma carta, protocolar, mandar pelo correio. Aí a bibliotecária tinha que receber a carta, procurar a tese, mandar pelo correio, eu consultar. Ou então os dados da Emplasa, por exemplo, que a gente consultava muito. Era tudo em papel, nós tínhamos que ir lá na Rua Augusta, passar dias e dias procurando nos anuários estatísticos coisas que a gente tem de forma imediata agora, ao nosso alcance, em nossa casa, inclusive. Você não precisa... Então, a parte da questão organizacional dos arquivos, eu só chamo a atenção para essa decorrência dessa nova organização, em função da maior velocidade das pesquisas, pela criação da base empírica de dados. Claro que a reflexão sobre eles, isso é um outro tempo que a gente não vai poder digitalizar. Exatamente. Mas é isso sim, a velocidade com que você pesquisa hoje é muito grande mesmo, em relação ao que se fazia antigamente. E quando se fazia, né? Porque às vezes você não chegava no dado. Eu queria aproveitar e dar um outro exemplo.
no Congresso de Julho, do Congresso Internacional da História da Ciência, uma das apresentações melhores de todo aquele congresso, infelizmente foi visto por muito pouca gente, foi de um pesquisador italiano que pegou e conseguiu, a partir da digitalização dos códigos do Leonardo da Vinci, refazer o que era o original. Por quê? Todos esses códigos, eles foram cortados, né, e montados arbitrariamente. Então, o código da Vinci de Windsor, por exemplo, e um código na França, tem pedaço do outro. E os vários códigos do Da Vinci que estão por aí, e ele só conseguiu fazer isso porque estava digitalizado e ele conseguia fazer coincidir as marcas de quem rasgou o desenho do Da Vinci. Então, ele nos apresentou o que era o original e muda completamente a concepção que a gente tem do trabalho do Leonardo. Então, a digitalização me parece que é imprescindível. Vantagem, Ok. Bem, se não houver mais, então, nenhum comentário, gostaria de novamente agradecer a professora Heloísa Eu que agradeço a todos vocês. E dá por oficialmente encerrado esse nosso simpósio, agradecendo muito a presença de todos, os trabalhos de alto nível que foram aqui apresentados e o trabalho das comissões executiva, consultiva, principalmente os meus alunos que trabalharam muito para isso aqui. Então, estamos encerrando.